Ele era um arqueiro lendário, capturado pelos inimigos, mas acabou se casando com o líder deles e formou um harém. A história começa com Tiger, um arqueiro excelente do reino de Bruni, que está prestes a entrar em guerra contra o Reino Branco. Na noite antes da guerra propriamente dita, todos no acampamento bruniano parecem muito animados para a guerra, afirmando que será fácil, pois eles superam os inimigos em 5-1. No entanto, os resultados não poderiam estar mais distantes do que eles esperavam. As forças inimigas estavam sob o comando de uma donzela de guerra chamada Ellen, que demonstrou suas táticas militares brilhantes e os atacou durante a noite, quando eles estavam desprevenidos. Isso resultou em um massacre, pois Allen acabou eliminando todos que se colocaram em seu caminho, até mesmo derrotando o príncipe do reino de Brunish. Isso fez com que suas forças perdessem o moral, começando assim a fugir do campo de batalha. Os tigres permaneceram no campo quando o sol nasceu, iluminando tudo. Ele procurava sobreviventes para ajudar, mas só via corpos do seu exército. Ao se afastar, percebe um cavaleiro vindo com uma espada. Ele mira e atira na cabeça do cavaleiro, derrubando-o. Matando-o de imediato. Mas infelizmente o cavalo fugiu, e Tiger queria usá-lo para escapar. Ao caminhar, percebeu soldados e a donzela de guerra de cabelos prateados, Allen. Então, decidiu que para evitar mais mortes, precisava acabar com a batalha agora, eliminando o comandante inimigo. Isso paralisaria a guerra por muito tempo. Ele conta suas flechas e percebe que só tem 4. Primeiro, ele atira em 2 cavalos que aguardam na frente, criando uma chance de mirar em Allen. No entanto, Ine o vê de longe e avança com seu cavalo, desembainhando a espada e galopando em sua direção rapidamente. Ele dispara uma flecha em sua cabeça, mas ela habilmente corta a flecha ao meio com a espada. Surpreso com sua precisão, ele atira novamente, mas o resultado é o mesmo. A flecha é partida antes de correr até ele. Ele percebe que fugir é inútil, então ela se aproxima e coloca a espada em seu pescoço, fazendo-o prisioneiro de guerra. No dia seguinte, ele acorda em uma cela confortável, melhor que um apartamento médio em Nova York, que custa 1 mês de salário. Ele é despertado por uma soldado com espada na boca, excêntrico, mas assustador. Me lembra da minha ex-namorada sociopata. Ela o leva até Ellen, sentada atrás de uma mesa, e diz que o capturou como prisioneiro de guerra, já que ele é o líder de uma pequena região chamada Alsácia. Ela afirma que o libertará se sua região pagar uma multa pesada, mas ele recusa, dizendo que sua região não é rica e nunca poderá pagar uma multa tão alta. A donzela, no entanto, aparenta estar bastante relaxada e não demonstra ser cruel ao afirmar que gostou dele devido à sua vontade de terminar a luta, com o mínimo de derramamento de sangue ao matá-la. Ele sabia que, mesmo se matasse Allen, não teria flechas suficientes para eliminar o restante dos guardas dela. Mas ainda assim, prosseguiu porque priorizou o fim da guerra em detrimento de sua própria vida, o que é extremamente nobre. Ela menciona a ele, no entanto, que muitas pessoas na corte estão espalhando rumores sobre eles, e não acreditam que ele é um arqueiro tão habilidoso quanto estão fazendo parecer. Então, ela o conduz ao campo de tiro com arco, onde alguns soldados entregam a ele um arco. Ele tenta acertar os alvos, mas a flecha voa para longe em uma direção aleatória. Ele percebe que o arco foi adulterado e está torto, mas mesmo assim, não menciona isso a ninguém, e simplesmente dispara outra flecha, que novamente falha. Os homens ao redor dele riem à toa, zombando dele e de suas habilidades com o arco. Mas de repente, ele avista uma figura encapuzada ao longe. A mulher que está correndo no topo do prédio de repente pega uma besta e tenta atirar em Allen. Tiger tenta alertá-la, mas já é tarde demais, pois o homem dispara a seta da besta nela. No entanto, surpreendentemente, ela possui um campo de força ao seu redor que é ativado instantaneamente, protegendo-a do raio. Isso assusta o homem de imediato, e ele começa a fugir enquanto os guardas tentam persegui-lo. Tiger percebe que ele pode escapar devido à sua vantagem, então mede a distância entre eles cuidadosamente e ele aponta o arco para o céu, ajusta a direção do arco torto e acerta os pés do agressor com precisão, capturando o intruso. Essa demonstração surpreendente de habilidade com um arco, especialmente um torto, faz com que ele ganhe muito respeito de todos, inclusive de Ellen, que o elogia pelo tiro. Por isso, ela lhe faz uma oferta tentadora para servir em seu exército e promete tratá-lo como membro do reino. Mas Tiger recusa porque tem precisa proteger. No dia seguinte, ele é escoltado por um careca que era um dos caras que mexeram em seu arco para humilhá-lo. Mas agora, é um de seus maiores fãs por causa de suas habilidades.
Ele até raspou a própria cabeça para se repreender por tentar fazer piada com o Tiger. Ele o leva para o refeitório, onde eles comem uma refeição muito boa, enquanto Tiger lhe diz que em casa ele tem uma empregada que adora cozinhar. Depois, ele se dirige ao treino de arco e flecha, onde um grupo de homens tenta convencê-lo a ser seu professor, para que eles também possam melhorar no esporte. Após o treino, ele vai ao banheiro do quartel, onde encontra soldados que lutaram na guerra e que não estão satisfeitos com o fato de um inimigo, responsável pela morte de seus irmãos, estar recebendo tanto respeito em seu reino. Ele decide sair do banheiro, pois quer evitar problemas, e vai tomar banho em outro lugar. Lá, ele vê um pequeno filhote de dragão que... Tiger deveria ser o animal de estimação de Ellen. Ele toma banho e volta para a cama, tentando dormir, quando é acordado por Baldy, que diz que capturaram um homem idoso com sotaque bruno. Ele desce rapidamente e encontra uma figura encapuzada no chão, cercada por guardas. Ele se aproxima e percebe que é Bert, seu assistente que trabalhou para seu pai antes de falecer. Uma conversa sincera enquanto ele chora, dizendo que sua região da Alsácia está sob ataque de um lorde inimigo e que precisam dele urgentemente para a defesa. Ele se levanta e caminha rapidamente em direção ao portão principal, onde Ellen bloqueia com sua espada. Ela pergunta para onde ele vai a essa hora da noite, e ele pede que ela saia do caminho. Em confronto direto, Tiger avisa que, se ela não sair, ele será obrigado a desobedecer suas ordens. Embora ela tenha sido uma captora incrível para ele, ela ainda se coloca em seu caminho e diz que o que ele vai fazer é incrivelmente estúpido e perigoso. Seu inimigo tem 3.000 tropas sob seu comando, enquanto ele não tem nem 100, então como ele vai conseguir vencer? Tiger diz a ela que isso não importa para ele no momento, pois ele tem que defender sua região, não importa o que aconteça, pois seu povo está em perigo. E Lenny simplesmente desembainha sua espada e aponta para ele, afirmando que, se ele desertar, será executado por ela assim que for capturado. O tigre fica extremamente surpreso com essa declaração, pois sabe que ela pode facilmente capturá-lo e até mesmo matá-lo a qualquer momento, mas ela escolheu mantê-lo vivo até agora. Ele decide se acalmar e adotar uma abordagem mais estratégica. Ele se curva respeitosamente diante dela e faz um pedido: que ela lhe empreste suas tropas, para que ele possa retornar à sua região e proteger seu povo contra esses atacantes. Todos ficam surpresos com essa exigência, pois ele deveria ser um prisioneiro e está pedindo tropas a quem o capturou. Ellen apenas ri alto, olha para ele e diz que o acha muito divertido. Ela concorda em emprestar suas tropas e até se dispõe a acompanhá-lo na batalha, se ele aceitar colocar sua região sob seu reino e jurar lealdade a ela sem hesitar. Tigre responde que, se ela governar com justiça e gentileza, ele será leal a ela com prazer. Ela sorri e convoca seus estandartes, reunindo os homens do 1-0 para a guerra. Eles cavalgam incansavelmente rumo à Alsácia, já sob ataque inimigo. A empregada de Tiger, Tita, após discutir com soldados mais velhos, decidiu enviar todos os homens para se esconderem nas florestas, enquanto eles enviaram todos os... A equipe de Ellen se prepara para levar mulheres e crianças ao templo, pois é improvável que seja atacado, já que isso seria um ataque à fé, unindo todos contra os inimigos. O comandante inimigo, Zion, está irritado, pois seus soldados saqueiam facilmente a região. Ele esperava derramamento de sangue, mas se irrita ao ver que todos fugiram. Isso o enfurece, e ele decide destruir a casa de Tiger, pois tem algo pessoal contra ele. Ele entra e começa a destruí-la, quando vê uma jovem empregada na escada com um arco preto. Ele a persegue, brandindo a espada descontroladamente, quase a acertando, até a varanda. Ele a encurrala e está prestes a feri-la, quando Tiger chega ao lado de Ellen e dispara uma flecha, empurrando-o para trás. Ele grita de dor ao ver sua mão ensanguentada enquanto Tiger manda a empregada Tita pular da varanda antes que ele a alcance. Mas um dos guardas usa sua alabarda para fazer o cavalo tropeçar, derrubando-o. Ainda assim, ele consegue pegá-la no ar, enquanto Ellen usa sua magia do vento para salvá-lo de cair no concreto, colocando-o suavemente no chão ao lado do cavalo. Ela explica que pode controlar o vento com sua espada lendária, concedida apenas a de uma donzela de guerra daquela região. Ele agradece a ela, quando de repente percebe uma flecha voando rapidamente em direção a Tita. No entanto, ele consegue agarrar a flecha antes que ela a atinja. Ele a usa em seu arco para atirar de volta no atacante, matando-o imediatamente. Ele olha para o braço e percebe que sofreu um ferimento leve. Contudo, Tita usa sua saia, que já estava rasgada, para fazer um curativo e o cura.
Enquanto isso, Allen diz às suas tropas para se prepararem para atacar o inimigo e acabar com ele de uma vez. Antes que Tigre possa partir, ele percebe que seu arco rachou devido aos movimentos rápidos e está agora inutilizável. Tita rapidamente lhe entrega o arco preto da família que carrega. Ele segura o arco, lembrando que seu pai disse para usá-lo apenas em momentos de grande perigo, e acredita que chegou a hora de usá-lo plenamente. Todas as forças inimigas deixam a cidade, e cerca de 300 inimigos são derrotados dentro dela. Mas os outros escapam com Zion. O comandante Tiger e o grupo se reúnem em torno de uma mesa para discutir os planos de batalha, enquanto Tita é encarregada de conseguir o máximo de corda possível com a ajuda dos aldeões, já que a usarão no plano de batalha. Por outro lado, Zion fica furioso com o resultado da batalha, ao ver as tropas feridas retornando à cidade. Ele enfaixou a mão, mas ainda sente dor ao tocar em algo, e decide: espere no campo de batalha até que Tiger e suas forças cheguem, para que ele possa preparar uma armadilha. Como ele ainda tem uma vantagem numérica significativa, decide dividir suas forças em 3 partes. Uma para se esconder e flanquear a força principal de Tiger, outra para dar suporte a ela, e uma força principal para enfrentar diretamente o ataque dos soldados inimigos. O Tigre está ciente de que sua força é numericamente inferior, em uma proporção de 3 para 1. Então ele também elabora um plano semelhante, dividindo seu exército em 3 facções. Ele lidera o exército principal e fica à frente das forças de Zion. Finalmente, Ellen pega sua espada antes de comandar suas tropas para atacar o inimigo. Os 2 exércitos se enfrentam enquanto os arqueiros inimigos disparam flechas de cima, o que poderia ter causado grandes danos ao exército de Tiger. Felizmente, Ellen estava lá para protegê-los com sua magia de vento, desviando todas as flechas e protegendo todos. Tiger percebe que precisa lidar com os arqueiros para dar um descanso a Ellen. Ele os localiza e dispara 3 flechas de uma só vez, matando 3. Ellen fica impressionada com a maneira como ele penetra nos inimigos, e talvez queira se tornar sua inimiga algum dia. Mas, por enquanto ela luta contra os lanceiros, cortando-os e liderando o ataque mais profundamente, Tiger a apoia constantemente, enquanto seu fiel ajudante, Bert, lhe dá novas flechas sempre que acabam. Elas cortam os inimigos facilmente. Finalmente, os 2 cavaleiros se enfrentam no meio, causando caos ao redor, enquanto Allen continua cortando à esquerda e à direita. De repente, um rugido enorme interrompe a batalha quando Tiger e Ellen percebem algo acontecendo, enquanto os soldados inimigos se dispersam, abrindo caminho para um dragão terrestre gigante coberto de placas de ferro. Todos ficam chocados e assustados com o dragão, mas avançam pela glória de derrotá-lo e acabam mortos da forma mais letal. O dragão os atravessa facilmente, esmagando quem estiver no caminho e matando hordas de homens sem dificuldade. Tiger tenta acertar o olho do dragão, mas falha. Mesmo assim, sua flecha não consegue penetrar, enquanto Zion ri ao posicionar suas tropas nos flancos que cercam o exército de Tiger. Felizmente, Tiger já esperava que Zion tentasse isso, pois tem um exército maior. Assim, deixou metade das forças para quebrar o flanco e romper as linhas inimigas, evitando que o exército principal fosse cercado. Depois, Elend decide enfrentar o dragão e manda todos recuarem. Ao encarar o dragão, ela usa um feitiço para ativar seu poder mágico, criando uma bola de vento gigante com uma onda de ventos frios e tempestuosos. O dragão se move lentamente, mas ela concentra a energia e a lança, explodindo-o no ar e destruindo-o. O exército suspira aliviado e avança, enquanto Zion rói as unhas, pensando no próximo plano e lamentando o dragão. Tiger faz um truque e chama metade do exército, fingindo fugir estrategicamente e levando-os a uma perseguição, pensando: eles conseguem alcançar e capturar alguns homens enquanto estão tentando fugir. Isso, contudo, acaba se revelando um grande erro, pois os aliados colocaram estrategicamente uma longa linha de corda. Eles a puxam, fazendo com que todas as forças inimigas tropecem e caiam dos cavalos, gerando um enorme caos. Isso os transforma em alvos fáceis, e as forças de Tiger os eliminam, vencendo essas pequenas microbatalhas enquanto continuam avançando firmemente rumo à vitória. Por fim, Tiger decide usar seu último trunfo para derrotar os inimigos, enquanto Zion está tenso pela batalha perdida. De repente, seus soldados informam que mais 2.000 homens vêm pela retaguarda, e que serão cercados se não agirem. Isso surpreende Zion, que acreditava que Tiger e Allen juntos tinham apenas 1.000 homens no total, e essa nova situação não faz sentido para ele, mas o assusta muito. Sem que ele tenha conhecimento,
Tudo isso é um engenhoso truque do tigre, pois é um exército falso com menos de 100 homens, mas contando com cerca de 2.000 cavalos sobressalentes que estavam por aí. Os soldados de Zion sugerem que ele utilize o segundo dragão, mas ele se recusa fortemente depois de ver como Allen cortou o primeiro, como se estivesse fatiando tomates. Cansado de assistir anime na tela do seu celular ou laptop? Bem, eu acabei de elevar a minha experiência de assistir anime de uma tela pequena para uma tela épica de 130 polegadas, com este incrível Miniflix projetor. É como ter um cinema pessoal com aplicativos como YouTube, Crunchyroll e Netflix. O sonho de todo fã de anime realizado. Então, o que espera? Clique no link abaixo para saber mais e use o código ANIME para 20% de desconto no primeiro pedido. De volta ao vídeo. Com a batalha intensa e visibilidade ruim, Zion acredita no blefe e se assusta, decidindo chamar as tropas para protegê-lo e recuar. Ele quer sair da batalha rápido. Seus soldados dizem para lutar, pois ainda podem vencer, mas Zion está com medo e quer fugir. As forças de Tiger perseguem o inimigo e encontram Zion e suas forças principais. Ele chama Tiger de traidor por se aliar a Ellen, inimigo recente, mas Tiger ignora e diz que Zion pagará pelo que fez à sua região. Zion decide criar um jogo e propõe a ele que eles tenham um duelo único, um contra o outro. Ele está em desvantagem porque só sabe usar arco e flecha, que são bastante ineficazes nesse tipo de combate. Elaine aconselha a não aceitar, pois eles poderiam simplesmente eliminar todas as forças dele. Mas Tiger é um homem alfa egocêntrico, sem cérebro, com mais ego do que juízo. Então, ele avança em seu cavalo com o arco na mão. Zion, por sua vez, monta em seu cavalo, armado com uma lança e um escudo. Zion ridiculariza Tiger, dizendo que seu arco é inútil contra ele, enquanto Tiger apenas atira. No entanto, Zion bloqueia facilmente a flecha com seu escudo. Isso não detém Tiger, que continua mirando no mesmo ponto do escudo. Finalmente, Zion avança, e Tiger dispara uma última flecha. Esta flecha final quebra o escudo e fere Zion no braço, fazendo-o gritar de dor, enquanto as forças de Tiger celebram a vitória. As forças de Zion atacam sem demora para proteger seu comandante. Allen, por sua vez, avança com seu exército, e a batalha se inicia novamente em meio ao caos. Contudo, o dragão se ergue nos céus, carregando Zion em suas costas, enquanto ele começa a voar para longe, abandonando seus soldados à morte e fugindo, rindo de Tiger. Tiger observa, desapontado, Zion escapar da punição após tudo o que fez aos aldeões. Mas, no último momento, uma voz o orienta a mirar no dragão, e ele percebe que essa voz, o som de um tiro vem de seu arco. Ele obedece e aponta para o dragão com seu arco mágico e a magia de Elend. A flecha atinge o dragão e mata Zion de imediato. O dragão cai do céu e mergulha num lago, morto. A morte do comandante faz os inimigos perderem o moral e se renderem. No dia seguinte, Tito vê Ellen acordando Tiger com uma espada na boca, e fica chateado e com ciúmes porque seu mestre foi, permitindo que outras mulheres se envolvam em suas taras. Ao saber que ele visitará a Alsácia, Tita prepara o almoço e se veste para acompanhá-lo, mas ele recusa, dizendo que não terá tempo para um piquenique sofisticado. No entanto, ela insiste e eles partem. Enquanto isso, Allen é chamada a Sicília, capital de Zested, para justificar ao rei sua participação na batalha contra Thénardier, sem permissão. Lynn pergunta a Ellen por que ela confia tanto em Tiger. Ellen diz que, além de amá-lo, é fascinada por seus poderes. Lynn entende, mas não acha suficiente para confiar em um estranho. No palácio, Ellen explica que o Conde Tiger a contratou para lutar e proteger Alsácia. Essa explicação irrita o rei, e outra donzela de guerra, Sofia Obradus, precisa acalmá-lo. Sofia afirma que Allen agiu rápido porque as batalhas não esperam, mas é claro que Bruni não quer Zish. Ted em seu conflito interno. Quando o rei pergunta sobre a punição para Allen, o rei Zeshe, Ted pode explicar a posição do reino. Fora da corte, Allen discute com outra donzela de guerra, Ludmila Luri, uma pequena... Elaine é uma donzela de guerra que é zombada por ser espancada pelo rei. Sofia intervém, colocando ordem. Depois, explica a Ellen de que a família de Ludmila é aliada dos Hardier e pode influenciar o rei a favor deles. Ela alerta Ellen a agir com cautela, pois sua aliança com o tigre trará muitos inimigos. Na capital de Brune, Thénardier e Guinelon retiraram suas forças, mantendo a Alsácia em paz, embora isso seja
A guerra é breve porque Nadir quer revanche pela derrota de seu filho Zan. Ele planeja vingança contra Tiger e Ellen, pedindo ao feiticeiro mais dragões, o que levará um mês, para uma guerra total. Nadir quer contratar assassinos para Tiger e usar outra guerreira contra Ellen. Ao chegar na Alsácia, Tiger confirma que os moradores estão seguros e se deita para descansar. Ele sonha com sua infância e com os momentos que passou com seu pai falecido, e acorda pouco depois, encontrando Tita, ainda dormindo profundamente. Ele a desperta, mas ela se desculpa nervosa por ter dormido. Mais tarde, eles vão encontrar Earl Machas, mas encontram Lin lá. Então, ele explica sua parceria com a guerreira Allen e fala sobre seus planos de guerra contra o Duque Thenardier. Pergunta se ele tomará partido do Duque Ginelon, mas Tigre diz que não está interessado em trabalhar com nenhum dos duques. Com o apoio de Machas, ele vai à capital de Bruni para defender Tiger diante do rei e defender sua causa justa. Tigre vai a todos os condados vizinhos para obter o apoio de outras famílias nobres em sua guerra contra Thenardier. Os nobres concordam em apoiá-lo, assegurando-lhe que ele está no caminho certo para se tornar a terceira força em Bruni. Mais tarde, Tiger, Ellen e Lin se reúnem para discutir os próximos passos. Ellen diz que obteve permissão do rei para adquirir a Alsácia, mas com a condição de entregá-la a Zet, que a confiscará. Ela explica que o rei Sted está em posição ambígua e pode apoiar qualquer lado para benefício próprio. Suas maiores preocupações são as donzelas de guerra que podem se voltar contra ela, como Ludmilla, que é um pouco Miss Goody Two Shoes. Falando do diabo, Ludmilla surge, interrompendo a conversa, querendo falar com Tiger. Ela se apresenta como a War Maiden of the Cleansing Sword e, a pedido dela, todos transferem a reunião para a Vila Roderick. No caminho, percebem que caíram em uma armadilha e, de repente, são atacados por Serash, o grupo de assassinos contratados pelo Duque Bernardier. O primeiro assassino lança um dardo na direção de Tiger, que consegue escapar e prende o assassino em uma árvore com sua flecha. Lin derruba o próximo, mas é mordido por uma cobra venenosa e cai ao chão. Ellen corta a víbora, e Tiger rapidamente suga o veneno para retardar os efeitos venenosos. Quando mais assassinos descem em direção a eles, Miela utiliza sua lança mágica Lavias para eliminar todos os assassinos com seus poderes de criocinese. Imediatamente, eles levam Lin para Roderick para cuidar dos médicos. Após Lin se recuperar, o grupo visita o mercado de Roderick e encontra comida de rua deliciosa, mas Mila, apesar de faminta, se recusa a comer para manter seu prestígio nobre. No entanto, seu namorado a convence a provar, e Ellen, com ciúmes, inicia outra briga com Mila. Mela chama Tiger de ótimo rapaz, mas diz que ele é submisso a Ellen, o que prejudica suas chances com outras mulheres. A discussão termina quando Mila vai para sua terra natal, Olmutz. Ellen prevê que ela voltou para mobilizar suas tropas no final de Maritz, para restringir Ellen e ajudar seu Nardier. Mila não ganha nada com a guerra contra o Tigre, mas para o benefício de Olmutz, precisa manter a boa reputação com o Duque. Ellen estava certa. Ela organiza os outros e planejam o próximo passo. As opções são duas: lutar contra Mila agora, ou enviar tropas à Alsácia para se preparar contra Nadir e Ganelon. Tigre destaca a necessidade de proteger aliados e sugere enviar uma fatura a Mila. No entanto, ela ignora o enviado, e ambos os lados preparam seus exércitos para a guerra. Mela organiza suas tropas e ignora o conselho de soldados que questionam sua decisão de guerrear contra Ellen. Segundo Mela, é seu dever proteger o vínculo ancestral entre os Thenardier e sua família. A batalha acontece nas planícies nevadas de Velikaland, mas termina sem um vencedor claro, com pesadas baixas em ambos os lados, forçando a retirada dos exércitos. Tiger e as senhoras se sentam para discutir e refazer suas estratégias depois de ver como o exército de Mila é poderoso, o que confirma o boato de que ela tem a melhor defesa entre todas as War Maidens. No entanto, Ellen afirma que pode facilmente derrotar Mila porque uma vez a derrotou em um duelo, explicando que elas estão sempre em desacordo uma com a outra por causa de uma disputa geracional mesquinha que suas bisavós tiveram por causa de um jovem. Mais tarde, percebem que Mila retirou suas tropas para trás das muralhas da cidadela inexpugnável de Tatra, forçando o exército de Maritz a cercar. Infelizmente, só há um caminho até a cidadela, repleto de defesas, dificultando a aproximação.
Mila usou seus poderes criocinéticos para reforçar com gelo os pontos fracos do portão, tornando-o mais resistente. Todas as tentativas de penetrar no forte falham, e a batalha rapidamente chega a um impasse. Ao perceber que não houve progresso e que seus soldados poderiam morrer no frio, Allen toma uma decisão imprudente de atacar sorrateiramente o exército de Mila sem nenhum apoio adicional. No entanto, nem Lin nem Tiger apoiam essa ideia perigosa, o que a deixa bastante chateada. Então, Tiger a pacifica, dizendo que ela significa o mundo para ele, e que apenas seu condado, a Alsácia, vem antes. Após convencê-la a desistir do plano imprudente, Tiger sugere uma ideia melhor e mais segura. As senhoras lhe dão um traje de urso como disfarce, e ele sai para explorar e encontrar outra rota para a fortaleza. No terceiro dia, sem comida e exausto, ele abate uma raposa à distância e encontra Mila na floresta. Impressionada com a precisão do tiro, Mila admira suas habilidades, e com a pele de urso, Tiger se apresenta. Eles tomam chá juntos perto da fogueira, e ela pede para ele servir em seu exército. Mas ele recusa, dizendo que tem um lar para voltar. Mila parece deprimida e preocupada, então Tiger a incentiva a desabafar. Ela confia nele, e fala sobre o peso das responsabilidades e da pressão que a War Maiden enfrenta. Está infeliz por ter que trabalhar com pessoas de quem não gosta para o bem de seu país, reprimindo seus sentimentos apenas para... Isso prejudica a reputação da sua família. No dia seguinte, eles se separam. Tiger segue as pegadas de Mila para achar outro caminho a Tarta Fortress, por um portão traseiro. No dia seguinte, Tigre volta com Alan e 100 soldados para atravessar o portão dos fundos. Porém, Mila colocou mais defesas no local, criando dificuldades para acessar a fortaleza. Ellen decide que não voltarão atrás agora, pois, se o fizerem, estarão jogando o jogo de Nadir e perdendo tempo enquanto ele se aproxima da Alsácia. Ellen resolve explodir o portão ela mesma, e corre rapidamente em direção ao portão, invocando uma espiral de vento que tenta destruir os portões, mas não consegue. Isso alerta os arqueiros no telhado, que começam a disparar flechas contra ela. Tiger se aproxima e a arrasta para longe das flechas. Então, ele usa os poderes de Arafar, como fez ao derrotar o filho de Ternadier. Com força mágica, Tiger ataca o portão e o destrói com vento forte, abrindo um buraco. A fortaleza fica exposta ao ataque das tropas de Lludd Moritz. Após invadirem, Allen e Mila duelam ferozmente, confrontando seus poderes mágicos, e Ine avança com sua espada para Mila, mas o ataque é bloqueado. Elas lutam por um tempo. Depois, Mila invoca um fragmento de gelo afiado, mas Ellen o desvia com um turbilhão de vento. Mila cria uma torre de gelo gigante em Ellen, mas ela escapa e pousa em terreno plano. As duas avançam e causam uma colisão de vento e gelo, criando uma cratera no gelo. Cansados, eles param para respirar, e os soldados de Ellen oferecem ajuda. Mas ela pede que se afastem, pois a luta logo acabará. Nesse momento, um assassino de Serosh ataca os dois. Tiger rapidamente dispara uma flecha na cabeça dele, antes que ataque, sem deixar claro se o alvo era Mila ou Allen. Após ver as habilidades de arco e flecha dos dois, Miller percebe que Urs era Tiger disfarçado. Ela agradece, mas se pergunta por que ele a salvou em vez de deixar o assassino matá-la. Antes de atirar, ele diz que a salvou para retribuir a gentileza dela na floresta, quando lhe serviu um chá que o aqueceu. Ele fez o chá ter um sabor divino, como algo da Starbucks. Após pedir que ele fizesse um pedido, Tiger diz a Mila que ficaria satisfeito se ela permanecesse neutra. Ele teria gostado muito de uma aliança com ela, mas não tem nada a oferecer, então ela não tem nada a ganhar com isso. Mila concorda em manter-se neutra na guerra civil interna de Brune, e anuncia sua retirada da guerra e do apoio ao seu Nardier. Isso dá a Tigre a oportunidade de se concentrar na batalha contra o Duque. Entretanto, a postura de Mylis não impede que seu Nadir avance com outros planos, então ele envolve os cavaleiros reais em suas intrigas, especialmente um chamado Roland, os maiores cavaleiros de Brune. Um mês após a Batalha de Tatra, Tiger volta a Brune com 50 cavaleiros Zesdian e ganha apoio militar de outros condados. Tiger marcha rumo a Terraar, estabelecendo base em área do Duque Thenardier. A coalizão formada pela Alsácia e o exército de Latemerit foi chamada de Silver Meteor Storm Troops, nome que Lin acha infantil e mais adequado para uma canção do que para o campo de batalha. A reunião é interrompida por Baldi, que relata outra briga entre soldados. Desde a aliança das tropas de Maritz e da Alsácia,
Muitas brigas começaram devido ao grande número de soldados. Tiger sai para acalmar a situação, mas descobre que era por causa do formato de uma nuvem. Preocupado com a falta de resposta da capital Brewing e Earl Moshes, Tiger vai a Sonir, centro da região, em busca de informações. Mas, tudo em vão. Lord Algor diz para ele minimizar a situação e fazer sexo. Em um de seus centros de relaxamento para adultos, Tiger vai a um rio tranquilo para descansar. Lá, conhece Sofia, uma das 7 donzelas da guerra. Ela foi enviada ao rei de Bruni para esclarecer a posição de Ziet sobre a guerra civil interna de Bruni. Após o silêncio prolongado sobre a guerra, ela foi enviada pelo rei de Zietchet para entregar uma mensagem dizendo que o reino de Zietchet além não tem qualquer relação com a guerra, agindo apenas como uma mercenária contratada. Porém, ela não recebeu autorização para entregar a mensagem diretamente ao rei. O motivo oficial dado a ela foi que o rei de Brun estava gravemente doente. Ela informa a Tigre sobre a acusação de traição contra ele, além de sua destituição de títulos e poderes. A Alsácia agora é uma propriedade privada do rei, e será administrada por um novo magistrado, enviado diretamente pelo rei. Sophie diz que encontrou mochas na capital, o que os tranquiliza, já que estavam preocupados com ele. Depois, Sofia assegura a Allen que não há donzelas da espada querendo alianças contra o tigre agora, então não haverá outra Mila para enfrentar. Contudo, os Cavaleiros Reais são um novo grande problema, já que Tiger foi declarado traidor. Lord Algor avisa que Roland, o Cavaleiro Negro e capitão da Ordem de Navarra, está vindo em direção a eles. Roland é um guerreiro realmente impressionante, cuja missão principal é eliminar Tiger sob as ordens diretas do rei. Roland é um guerreiro notável que tem lutado desde a sua juventude. Ele foi nomeado cavaleiro aos 13 anos, quando o rei também lhe deu um de seus tesouros nacionais, que é sua arma atual, a Durandal. Desde que se tornou cavaleiro, Roland nunca foi derrotado por ninguém. Tiger realiza uma reunião com seus aliados e expressa sua confusão sobre a decisão do rei de denunciá-lo, enquanto ignoram a insubordinação de Galan e Nardier. Tiger e aliados enviam mensageiros para deter o ataque, mas Roland os repele. Tiger se reúne com aliados e busca a ajuda do exército de Zetched. Ao perceber que a capital se voltou contra ele, começa a Batalha de Orange e Roland, sozinho, causa um golpe devastador nas tropas da Silver Meteor Storm. Ellen tenta enfrentá-lo sozinha, mas após alguns segundos de luta intensa com ele, ela acaba caindo do cavalo. Alguns dos membros de seu exército rapidamente correm em direção a Roland ao perceberem que ela está lutando, mas antes que ela possa detê-los, ele já os corta com alguns golpes rápidos de espada. No entanto, Roland admite que há muito tempo não enfrenta um competidor digno de sua espada como Allen. Ao perceber que ele é extremamente poderoso para seus golpes básicos de espada, ela é obrigada a usar todos os poderes de sua espada contra ele. Mas, antes que ela possa agir, Tiger dispara uma flecha no ar, e Roland pensa que errou. Para sua surpresa, a flecha atinge seu cavalo e o mata na hora. Tiger escapa por pouco da espada de Roland com Ellen. No entanto, ao resgatar Ellen, Tiger fica gravemente ferido com um corte profundo no peito. Infelizmente, o exército de Roland se aproxima rapidamente e quase os alcança, mas são salvos quando Sophie milagrosamente. Sophie surge e diz para eles saírem, deixando-a lidar com a situação. Ela invoca uma luz intensa, Falvarna, que forma uma barricada poderosa e impenetrável. Contudo, alguns soldados tolos tentam atravessá-la e acabam sendo absorvidos pela parede junto com seus cavalos. Quando Roland chega, ele pergunta se a parede de luz foi criada por magia, afirmando que, mesmo que tenha sido, nada o deterá. Com o tempo, a magia se desgasta. Então Roland quebra a barreira com um golpe. Eles lutam ferozmente por um tempo, mas ela gira seu cajado e desaparece após um cântico, satisfeita com a vantagem sobre os cavaleiros de Navarra. Isso deixa Roland intrigado, mas ele percebe que Sophie só o distraía para dar tempo a Allen e Tiger. Logo, um soldado informa que foram emboscados na retaguarda por reforços. O grupo de Roland foi liderado por Machas. Roland ordena que recuem e abandonem a perseguição. Em reflexão, Roland recorda a reunião com os duques. Galon mencionou que o rei estava doente demais para visitas, até mesmo de um cavaleiro como Roland. Contudo, o duque disse que ele deveria eliminar Tigre e seu exército, pois o rei o considerou traidor. Agora, Roland percebe que a interação foi um tanto estranha, e que os homens não são tão confiáveis quanto aparentam ser. Portanto, ele decide que é melhor terminar seu negócio com Tiger, e buscar um encontro direto com o rei, custe o que custar. De volta ao acampamento, a saúde de Tiger piora a cada minuto, pois seu ferimento foi extremamente profundo. Após perguntarem o que ocorreu na capital,
Moshas explica que nem mesmo ele conseguiu se encontrar diretamente com o rei, devido à doença dele. Depois de encontrar uma maneira de entrar sorrateiramente, o palácio estava quase sob controle dos lordes Galon e seu Nardier. O primeiro-ministro Badouin se aproximou dele e mostrou a situação do rei. A morte do príncipe de Brune, na batalha de Dinant, o deixou louco de tristeza, brincando com blocos como uma criança. Aproveitando isso, Galon e Thénardier trabalham nos bastidores para fazer parecer que o desejo da Ordem Imperial é esmagar o rei. Machas foi atacado por Machas, e foram eles que manipularam Roland para atacar Tiger. Certamente, Machas foi alvo de assassinos enviados por um dos duques. Após se encontrar com Badouin, Sofia passou no momento certo e ajudou a derrotar os assassinos. Com Tigre ferido demais para liderar o exército, Allen assume a responsabilidade. Ela dispensa Tita e se ajoelha ao lado de Tiger, garantindo que liderará o exército por ele. Mais tarde, Illen se encontra com Sophie, que diz que também ajudará na batalha, mesmo sendo apenas uma enviada. Enquanto isso, Roland discute com outro cavaleiro real e descobre que o Nadir deles é o autor da guerra, pois atacou a Alsácia sem motivo conhecido. No entanto, Roland não conseguirá parar a guerra devido à presença dos exércitos de Chechetian no reino. Com os feridos e doentes deixados no acampamento, o Stormtrooper Silver Meteor avança para a batalha. Usando sacos de areia, eles desviam o rio para que ele flua pela planície, transformando-a em um pântano que bloqueará o inimigo. Antes do amanhecer, eles se posicionam ao sul. Na frente deles, o exército de Ronald forma um crescente. O primeiro esquadrão atacará a vanguarda do Silver Meteor. O segundo atacará pelo flanco, e o terceiro se dispersará para atacar. Se o inimigo atacar, o primeiro ou segundo grupo se reúne. A batalha começa. Ellen afasta Ronald das forças principais, e ela e Sophie usam seus poderes de vento e luz para tentar derrotá-lo. Inicialmente parece funcionar, mas ele atravessa a bola mágica de ar com sua poderosa espada, Durandal, surpreendendo as donzelas. Confiante, Roland se aproxima delas para terminar a batalha rapidamente. Enquanto isso, no acampamento do exército, Tiger recupera a consciência e vê seu arco brilhando, com Tita ao lado. O arco negro o leva a um templo isolado, dedicado a Tir Na Ufal, deusa da noite, escuridão e morte. Tiger quer saber por que ela o trouxe. De repente, ela possui Tita, e diz que ele veio sozinho, em busca de poder. Ela promete dar poderes se ele atirar em Tita, como teste de determinação. Ele controla seus poderes e aplica a flecha, dispersando-a antes de atingi-la, mantendo-a ilesa. Satisfeito, Ternafal concede os poderes, e Tiger corre para o campo de batalha. Ele chega a tempo de ajudar Elaine e Sophie, atirando na armadura de Roland à distância, antes que ele alcance as moças. Explicam que Tiger os contratou para derrotar Lord Ternadier, e que após isso e receberem o pagamento, voltarão a Zichet. Pedem a ele que se una à causa contra o Nadir, mas ele recusa, dizendo ser um cavaleiro real que só obedece ao rei. Em certo momento, Tiger quase sucumbe aos ferimentos, mas renova sua determinação e mira em Roland com seus novos poderes, enquanto Roland tenta derrubá-lo com Durandal. Numa luta intensa, Roland bloqueia o poder com sua espada. Depois de um tempo, uma grande explosão cria uma cavidade no solo. Surpreendentemente, Roland se mantém de pé, mas então cai de joelhos e se rende, pois perde o controle dos braços pelo efeito do poder de Roland, e Tiger também desmaia. Logo após a rendição de Roland, a Ordem de Nevar se retira, mas não antes de perder mais da metade de seus soldados na batalha. Ora, o exército de Tiger pode marchar direto para o Nadir para ajustar contas. Na manhã seguinte, cavaleiros arrumam os restos dos soldados mortos e preparam um cemitério. Após conhecer as maneiras corruptas de Galon e Nadir, Roland se oferece para ir à capital para que Tiger tenha audiência com o rei como reparação pelo ataque, mas alertam sobre o perigo, já que Machas mal saiu vivo. Ele se recusa teimosamente, dizendo que deve isso a elas como desculpas por atacá-las injustamente. Visita o cemitério dos soldados mortos e vai à capital. Deixa Durandal com Tiger, apoiando a causa, e visita o cemitério dos soldados Bernien mortos. Porém, ao chegar ao Palácio Imperial, Roland é preso em uma sala pelo Duque Ganelian, que zomba de sua coragem de ir à capital. Mesmo após perder para Tiger, Ganelian o mata sem piedade, soltando um enxame de abelhas mortais,
criando um inferno de insetos. Roland morre de pé, mostrando coragem até o fim. Enquanto isso, Ellen recebe um chamado urgente para ir a Legnica, ajudar a War Maiden Alexandra Sasha Alchevin, que governa Regnitz. Sasha está acamada por uma doença grave, mas está sendo atacada por outra donzela de guerra. Ellen menciona que está em dívida com ela devido a um juramento que fizeram. Ela deve cumprir a promessa de se ajudarem mutuamente em momentos de extrema necessidade, não importando as circunstâncias. Recentemente, quando Ellen esteve na casa de Sasha, ela estava tão debilitada que parecia um cadáver vivo e mal conseguia andar sozinha. Mesmo com essa condição, o equipamento de dragão de Sasha ainda a reconhece como sua legítima dona. Assim, ela é obrigada a continuar como uma donzela de guerra e manter seus deveres, apesar de sua condição debilitada. Por isso, Allen precisa ajudar Sasha e lutar por ela. Enquanto isso, Sophie volta ao reino. E Tiger agradece pelo apoio, e depois se junta a Rurik, que se ajoelha e promete lealdade. Infelizmente, Tigre recebe a notícia chocante da execução de Roland. E na capital, as tensões crescem entre Thénardier e Ganelian. A execução de Roland foi feita sem consultar Thénardier. Está preocupado com ameaças dos vizinhos ocidentais, que podem se aproveitar da falta de noite para atacar a fronteira ocidental. Ganelian, sem arrependimentos, diz a Thénardier que o exército Muezinilan está se aproximando por terra e mar para atacar pela fronteira sul e possivelmente escravizar seu povo. Muezanal é um país vizinho poderoso e um dos poucos na região que ainda pratica a escravidão. Por isso eles invadir outros países aleatoriamente, massacrando e saqueando sem razão. Cerca de 20.000 novos soldados chinelianos já atacam Brun, escravizando seu povo. Thénardier divide seu exército em dois. O primeiro, com 7.000 soldados, marcha para a fronteira sul para enfrentar os Muezinalianos. Ele planeja atrair os inimigos para dentro do país, deixando as fronteiras desprotegidas. O segundo exército de 13.000 homens de Nadir permanece na capital, supostamente para protegê-la, mas na verdade está de olho em Ganelon, que reúne seu exército na fronteira norte. Ao saber dos invasores, Tiger passa a noite analisando os caminhos e tentando formular as melhores estratégias. Tita vem servir-lhe a refeição e pede que ele não se agite tanto. Ele pede que ela fique com Bertrand, e ela concorda com a condição de que ele volte são e salvo para eles. Depois, o careca pergunta a Tiger sobre as chances de vitória, mas não recebe a resposta heróica esperada, pois Tiger diz que estão em desvantagem numérica de 20 para 1. Mais tarde, ele consulta Machas e os outros e pede um favor. Depois, ele sai para explorar com Rurik e alguns voluntários. Ao ver os maus tratos aos prisioneiros, decide que o plano será salvar o máximo de prisioneiros possível. Tiger olha para seu arco negro e hesita em usá-lo, pois ainda não domina seu poder. Ao partir, Tiger salva uma prisioneira em fuga de ser capturada por combatentes muaz-alienígenas. Vendo seu medo, Tiger a acalma dizendo que ela está segura com ele, pois ele também é um Brunian. Depois, ele consulta Gerald, um cavaleiro real, que oferece sua sabedoria matemática para criar um plano de resgate para o povo de Bruni, e estima que eles, os Muaz-Nilians, não têm suprimentos ou mão de obra suficientes agora. Eles capturaram os Brenni e podem usá-los como escudos humanos se o exército de Tiger atacar. Assim, Tiger compensa a falta de recursos com uma estratégia brilhante. 200 cavaleiros atacam um flanco inimigo, fazendo o general Cassim de Muoz-Nilan enviar 3.000 soldados, entre arqueiros e lanceiros, para eliminar os 200 cavaleiros e o exército principal, que ele estima em cerca de 2.000. O chamariz de 200 soldados leva as tropas muozilianas a um beco sem saída, onde o exército principal aguarda. Ao verem um exército de mais de 5.000 homens, os soldados de Muezinilon à frente pedem retirada. Mas já é tarde, e os 300 inimigos são rapidamente derrotados. Suas munições são coletadas para as tropas de choque do Silver Meteor. Depois, Tiger organiza escaramuças para atacar a força inimiga principal e reduzir seu número. Após ataques furtivos repetidos, o exército de Mulcilian foi reduzido de 20.000 para 18.000 soldados. Frustrado, o general Cassim executa civis brunamenses como retaliação. Então, ele envia uma tropa de 3.000 à frente do exército principal, achando que Tiger nunca atacaria de frente em desvantagem numérica. Inesperadamente, Tiger enfrenta o exército principal com só 600 soldados, arqueiros. Cassim ridiculariza os Brunis por escolherem um simples arqueiro como capitão. Apesar de não respeitarem arqueiros, Tiger diz que eles merecem morrer por matar soldados civis.
Então, Cassim manda seus soldados atirarem em Tiger quando ele se aproxima, mas são surpreendidos por gritos de guerra do penhasco acima, e percebem que ele trouxe uma grande unidade Zeshtitian. Mais uma vez, Cassim subestima as habilidades de Tiger, e, enquanto os Zeshtitians atacam os Monsalians, Tiger mira em Cassim. Apesar da luta entre dois exércitos, a flecha de Tiger acerta a cabeça de Cassim. A morte do general faz o exército muosiliano recuar, mas Tiger ordena persegui-los. Após a batalha, Tiger liberta 2 Tan e o Brunemen, capturados como escravos, mas ainda lamentam a perda de colegas assassinados e o culpam pela demora em socorrê-los. Porém, uma menina o agradece por vingar a morte do pai e libertá-la no mesmo dia. Apesar das baixas milagrosamente pequenas nas tropas da tempestade de meteoros de prata, eles têm poucos suprimentos e precisam de tempo para se recuperar. No fim do dia, o exército muassiliano perde mais de 1/4 de seus homens. No entanto, descobrem pelos prisioneiros que cerca de 40 homens se aproximam em alguns dias, e alguns já chegam em lotes. Tiger parte com uma pequena unidade de cavalaria para enfrentar o primeiro grupo. Ele tenta usar o vento a seu favor, atirando flechas, mas o exército continua avançando em direção a Tiger e suas tropas. As coisas parecem amargas quando ele vê um exército atrás dele, que acredita ser reforço dos invasores. Inimigos. Porém, ele se surpreende ao ver Miela chegando com mais soldados Zeketin. Saudável, Sasha era como uma irmã mais velha para Ellen e Mila, separando suas brigas inúteis e ensinando-as a usar seus poderes com necessidade. Mas, ao longo dos anos, sua saúde piorou. E quando Ellen e Lynn chegam a Legnica para vê-la, ela não parece melhorar. Ela está exausta de ostentar o título de War Maiden, mas é obrigada a mantê-lo enquanto suas espadas gêmeas Dragon estiverem ligadas a ela. Ela revela a Elend que a War Maiden Elisaveta Lisa Famina está invadindo-a como um ato de vingança pessoal. Há alguns meses, Sasha e Liza estavam colaborando para derrotar um grupo de piratas. Quando estavam quase conseguindo a vitória, Liza enviou uma reclamação formal, acusando os soldados de Sasha de, intencionalmente, levar os piratas até seu exército, mesmo sem haver nenhuma evidência clara para apoiar essa alegação em nenhum dos relatórios. Agora Liza ataca Legnica em vingança, e Allen oferece ajuda para defendê-la. Em um tom mais leve, Allen fala a Sasha sobre Tiger e suas proezas, mencionando que ela pode achar Tiger um jovem simpático e espera que Sasha o conheça um dia. Enquanto isso, o comandante do exército Muazzalian é informado sobre uma aliança entre os exércitos Sheshechen e do Tigre, devido ao interesse de uma donzela da espada pelo Tigre. Ele decide que, se a donzela da espada for tão bela quanto dizem, unirá forças com ela para ajudar Tiger a derrotar seu Nadir. Mas se ela parecer Frankenstein, ele a decapitará. No acampamento base da Silver Meteor Stormtroop, Tiger se encontra com Mila para negociar uma aliança. Porém, Tiger está desesperado por ajuda. Então Mila transforma a conversa em aconselhamento, ensinando-o a negociar como um guerreiro e não parecer fraco. Concordam em emprestar suas tropas, 4.000, em troca de um favor igual dele. Depois, discutem estratégias de batalha contra o exército invasor liderado por Balamir, conhecido como Barabarros, um guerreiro feroz, famoso por derrubar 1.000 navios que atacavam Murzinel. Com apenas 200 naves, os cansados Stormtroops só podem lutar mais uma vez, então planejam resolver tudo em uma única batalha. Mela sugere que Tiger utilize o Arafar, o mesmo arco que ele usou para derrubar o portão traseiro fortemente reforçado da Fortaleza Tatra. No entanto, Tiger destaca que ainda não entende completamente seus poderes e que, por vezes, perde a consciência após usá-lo. Dado que Tiger está acordado e é vital para a batalha, eles decidem não confiar no arco, optando por usá-lo apenas como último recurso. Mila menciona que, normalmente, já que ele está lutando em uma guerra contra um exército maior, ele pode focar em eliminar o comandante deles ou atrapalhar a batalha, suas linhas de suprimento. Mas a segunda opção não era viável, pois o exército de Tiger será dominado antes de destruir as linhas de suprimentos de Moisenlis novamente. Como Bárbaros não é um comandante fraco, eliminá-lo será difícil. Ambas as opções estão sendo avaliadas. A batalha contra Murzenal não seria fácil. Mas depois de pensar muito, Mila compartilha uma estratégia de alto risco que pode funcionar contra o enorme exército de Barberos. Depois, um dos homens de Tiger informa que um dos resgatados se recusa a comer. Ele oferece comida, mas ela quer sua própria sopa. Ela se apresenta como Redin e pede um favor antes de Tiger sair. Enquanto isso, Ellen marcha para o nordeste de Legnica com as tropas unidas de Legnica e Leitmeritz, cerca de 3.000, para enfrentar a donzela de guerra, Lisa.
Lysa é mais uma bela donzela de guerra, que tem uma condição chamada heterocromia iridum, fazendo com que suas íris tenham cores diferentes. No entanto, antes de partirem, Sasha chama Lynn para um canto e confia a ela a responsabilidade de cuidar de Ellen. Isso porque as ações recentes de Ellen atraíram muitos inimigos e amigos que poderiam se voltar contra ela. Sasha menciona que Ellen não será protegida de tais pessoas apenas por seu equipamento de dragão, mas sim por amigos leais como Lynn. Enquanto os exércitos se enfrentam, Lynn tenta seguir Ellen para protegê-la, mas ela ordena que fique e comande o exército, pois só as donzelas de guerra podem se derrotar. Ellen abandona seu cavalo e ela e Lysa vão para os arredores da batalha. Elas lutam com artes demoníacas. Ellen com sua espada de vento e Lysa com um chicote que dispara raios. Ellen invoca um redemoinho de vento extremamente poderoso em direção a Lysa, mas Lysa o rebate com uma quantidade absolutamente avassaladora de eletricidade. Ela começa a zombar de Ellen, que é momentaneamente jogada ao chão. No entanto, Ellen logo se levanta e após um confronto explosivo de ambos os poderes, com seu turbilhão de vento sobrepujando Lysa, ela ganha vantagem ao empurrar Lysa para trás, fazendo com que Lysa se renda. Ellen está determinada a não recuar enquanto não tiver a cabeça de Lysa. No entanto, Lysa diz que ela está perdendo um tempo precioso quando a guerra contra a Tiger está se formando rápido. Gunlon e seu Nadir não estão mais focados nos exércitos um do outro. Então Gunlon deve ter mobilizado seu exército para lutar contra o Tigre. Ela também diz que o Tigre tem falta de pessoal, mas ainda precisa enfrentar o exército invasor mossaliano de 40.000 homens. Lysa oferece retirar totalmente seu exército de Legnica e um pacto de não agressão de 1 ano se Allen recuar agora. Ellen concorda, com a condição adicional de que Lysa deve se desculpar com Sasha pela invasão. Depois de chegarem a um acordo, Ellen mobiliza imediatamente suas tropas em direção a Leit Miritz. Por outro lado, um enviado retorna com uma mensagem de Mila para Bárbaros, chamando-o de invasor sem direito de estar em solo bruniano, sem uma causa justa. Mila diz que eles não têm nada que brigar com ele e que ele deve retornar ao seu país. Bárbaros concorda que ela está certa, mas não desistirá da batalha só porque uma bela donzela de guerra disse isso. Ele movimenta suas tropas, dividindo seus homens em 7 unidades discretas para reagirem rápido a ataque surpresa durante o deslocamento. Feito isso, Bárbaros aguarda as surpresas que Tiger lhe reserva. A batalha entre Tiger e Bárbaros já se forma. O exército de Tiger forma-se quando a neve cai, iniciando a Batalha de Ormia. Batedores muezinianos relatam que os tigres fortificaram a colina e há 4 estandartes, indicando 4 exércitos unidos. Os ataques muzinelianos são recebidos com pedras e flechas dos tigres. Até agora, sem baixas porque os arqueiros parecem estar fazendo um trabalho realmente péssimo ao tentar acertar seu alvo. Mais uma vez, como os batedores avistaram apenas algumas lanças, eles assumem que estão enfrentando um exército muito pequeno. Conforme o plano, as tropas de choque do Silver Meteor de Tiger estabelecem uma pequena fortaleza no topo de uma das 2 colinas curtas de Ormia, transformando-a em uma fortaleza improvisada. No entanto, como uma das colinas está totalmente coberta de neve, os muedzinalianos acreditam que não há inimigos com os quais devam se preocupar. Bárbaros coloca 4 de suas 7 divisões na base da colina para cercar a montanha. As divisões 5, 6 e 7 perseguem os refugiados em fuga, passando pelas colinas para capturá-los. Mas era uma armadilha, e eles enfrentam um ataque surpresa dos Stormtroopers e do exército de Mila. Da segunda colina, coberta de neve, os arqueiros de Bárbaro atiram flechas no exército inimigo. Mas Mila usou magia para criar uma barreira, transformando as flechas em gelo e quebrando-as. Isso dá a Tiger uma chance de disparar várias flechas, derrubando alguns soldados inimigos. Quando Bárbaros descobre o ataque surpresa da Montanha Nevada, ele não se abala, pois não se surpreende com a sólida defesa de Mila, após todos os rumores que ouviu. No entanto, Mila ainda tinha mais surpresas. Os refugiados eram soldados disfarçados liderados por Rurik, cerca de 2.000. Eles atacam de surpresa os soldados Muossalinin da 5ª Divisão. Com a força principal do Tigre, os Muossalinin relatam rápido ao comandante. Os verdadeiros refugiados estavam escondidos na fortaleza no topo da colina. Para que o plano desse certo, Tiger precisou implorar de joelhos para que os refugiados obedecessem, pois já reclamavam de comer alimentos estragados e de viver em condições ruins. O líder dos civis fala e concorda em colaborar com Tiger, pois se os inimigos os pegassem, seriam mortos rapidamente. Mas, segundo o plano de Tiger,
tinham a chance de ficar seguros e atacar rapidamente os soldados Muosalinin. Com a 5ª Divisão cercada pelas forças de Tigre, foi facilmente eliminada. Então, Tigre e Meela atacaram a 6ª e a 3ª 7ª Divisões. Ao saber disso, Bárbaros ordena que a 4ª Divisão entre como reforço, enquanto as outras 3 mantêm o cerco na base da colina. O comandante permanece calmo e planeja desgastar as forças de Tigre, deixando-as vulneráveis para enfrentar Tigre e Meela. Esse plano parece ter dado certo, pois quando Tiger e Meela tentam seguir a 7ª Divisão para encurralar Bárbaros, são cercados pelas 6ª e 4ª Divisões. Gradualmente, a coluna voadora das tropas de choque do Meteoro Prateado se afrouxa pela exaustão, ficando vulnerável aos ataques da 6ª Divisão inimiga. Com a coluna voadora derrotada, a 6ª Divisão se aproxima da força principal de Tiger e Meela. Com a situação piorando, Bárbaros envia suas 6ª e 7ª Divisões para cercá-los, mas recua para proteger seu exército de flechas. Confiante em sua formação à prova de flechas, ele espera ansioso uma batalha direta com Meela. A cada minuto, a batalha se torna mais desafiadora para Tiger e Meela, que mostram sinais de cansaço, e ele começa a ficar sem flechas. Tigre diz a Meela para fugir rapidamente, considerando a situação atual. No entanto, Meela se recusa e o lembra de que ela é uma donzela de guerra, não uma fraca que ele encontrou nas ruas. Ela afirma que, mesmo que o exército inimigo seja maior do que o deles, isso não deve impedi-los de dar o melhor de si para ganhar a guerra. Com essas palavras, os dois se sentem encorajados e começam a lutar com tudo o que têm. Em seguida, outro exército é visto se aproximando com força, e justamente quando as coisas parecem estar indo mal para Tiger, uma nova onda de tropas chega do norte para atacar o exército Muezilian. Aparentemente, após ouvir o apelo de Masha, alguns cavaleiros decidiram vir com seus exércitos como reforços para Tiger. Emil traz consigo 1.500 cavaleiros da Ordem de Persha. Shay traz outros 1.500 da Ordem de Ludus. E August traz 2.000 cavaleiros da Ordem de Calvados. Enquanto Emil e Shay se juntam à batalha, August informa a Tiger que recebeu uma carta de Roland e Olivier solicitando. Ele convida você a se unir a ele. Ele pede desculpas porque sua posição de cavaleiro real o impediu de ajudar Tiger antes, mesmo sendo ex-soldado do exército da Alsácia. A chegada dos cavaleiros dá a Tiger e Meela tempo para recuperar o fôlego, reabastecer flechas e continuar lutando. Mesmo sabendo que há reforços do 5-0 apoiando o exército de Tiger, Bárbaros ignora e se retira. Então, ele decide enviar sua 4ª Divisão para apoiar as outras, numa tentativa de enfraquecer ainda mais o exército principal de Tiger. No entanto, mais 3 Cavaleiros Zero chegam do noroeste, e com o reforço total de 8 Cavaleiros Zero, Bárbaros decide que é melhor retirar seu exército e enviar algumas de suas tropas restantes para a parte sul de Bruni, com o objetivo principal de conquistar essa região. Nesse ponto, cerca de 30% de seus homens já haviam sido mortos, mas Bárbaros recebe notícias piores. Seus soldados no mar morreram quando o Nardier afundou seus navios. Foram derrotados pelo exército do Duque Ternardier, deixando Bárbaros com um exército de 30-0, em vez dos 8-0. Essas perdas fazem Bárbaros retirar-se de Brun e enviar um enviado ao acampamento base da Silver Meteor Storm Troop para parabenizá-los pela vitória, em uma tentativa de embelezar Tiger. Ele também lhe dá um nome honroso, Silverash, que significa aquele que é capaz de atirar meteoros, afinal de contas. Após as formalidades, Meela e Tiger tentam discutir os verdadeiros motivos de Bárbaro, mas ele acaba adormecendo no meio da conversa. Na manhã seguinte, Ellen chega ao acampamento base e vê os dois dormindo um ao lado do outro. No entanto, a proximidade deles enfurece Olen e leva a mais uma discussão entre ela e Meela por causa de Tiger. Por outro lado, Lin pede desculpas a Machas por não ter estado presente durante a guerra e admite que, mesmo sem acreditar inicialmente nas habilidades de Tiger, ele a surpreendeu e se tornou a 3ª maior força em Bruni. Meela ainda convida Tiger para tomar chá em sua tenda, mas Tiger sugere encontrar Meela em outra ocasião para o chá e se dirige a um local isolado do lado de fora para conversar com Ellen sobre a batalha. Ele se desculpa por ter perdido tantos dos soldados dela em suas batalhas. Ela segura a mão dele enquanto se deitam na grama, acalmando-o sobre sua causa, e Tiger promete não esquecer quem morreu por ele. Após derrotar Mozinel e viajar por 4 dias, Tiger e seu exército acampam em Perse, devido à nova aliança com Emile, da Ordem de Perse. Enquanto dorme, Valentina, uma das donzelas da guerra, surge por um portal mágico criado por seu equipamento de dragão. Ela está ao lado do leito dele como uma aberração, não faz nada, e diz que logo se encontrarão. Ela desaparece como entrou. Ellen e Meela começam a manhã brigando como sempre. Meela fala que Ellen devia ter ficado em Zested, mas estava preocupada com seus homens, e foi a Percel.
Ellen a chama de bebê com saudades e diz que não se preocupe, pois seus soldados são fortes, ao contrário dos dela. Como Allen se atrasou e não chegou à batalha contra os Muassalinins, Mila zomba dela. Allen surpreendentemente admite o atraso e agradece a Mila por apoiar Tiger em sua ausência. Ellen diz que Mila deve voltar para Zested e deixar seu homem em paz. Depois, Tigre é chamado para uma reunião com Machas e Lin sobre o falecido príncipe de Brun. Parece haver alguém com uma familiaridade impressionante com o príncipe no acampamento. Enquanto eles se perguntam quem poderia ser, Bertrand interrompe, dizendo que uma jovem chamada Radin quer ver o tigre. Com os outros presentes, ela hesita, mas ele a tranquiliza, dizendo que não há o que temer. Na sala do conselho, ela revela que era Prince Regnaz, herdeira do trono do Império Bruni. Diz que seu nome completo é Regnaz Estelle Loire Bastien de Charles. Tão longo que Machas cai imediatamente. A revelação dela choca todos na sala. Então Lin pede que prove. Ela lembra Tiger de uma experiência de infância, anos atrás, quando se encontraram nas ruas de Vincennes e foram à floresta após uma caçada. Tigre confirma a história, chocando todos, pois acreditavam que o príncipe tinha morrido em batalha. Ela confessou que na primeira batalha de Dinant, um assassino aproveitou a confusão do ataque noturno. Quando o tigre pergunta por que ela confia nele para contar seu segredo, Regin diz que descobriu que ele é um homem sem exército. Ellen pergunta por que ela fingia ser um menino, e Regin explica que era para salvar a honra da mãe da vergonha de não ter um herdeiro homem. Em Bruni, uma rainha sem filho homem não tem valor. Além disso, Regina fingiu ser menino para aumentar as chances de suceder seu pai no trono, já que são baixas para meninas. Ao ouvir a história, Ellen e Mila argumentam que ajudá-la seria ruim para elas, pois, se soubessem que o príncipe é uma garota, perderiam a confiança em Tiger. Ele sugere falar com o rei, mas Machas lembra da condição mental instável do rei. Quando Tigre pergunta por que ela confia nele para contar seu segredo, Regin diz que descobriu que ele é um homem sem exército. Os ocultos. Apesar de ter sido falsamente acusada de traição, e para a surpresa de todos, Rajin revela que, na verdade, ela testou Tiger ao pedir que ele a banhasse. Como ele foi disciplinado o suficiente e a tratou com respeito, acabou ganhando sua confiança. Ao ouvir isso, Tiger concorda em ajudá-la, mas somente se ela puder provar sua linhagem sanguínea. Ela menciona que há uma porta secreta que leva a um santuário em Artesium, no território do Duque Ganelon. Apenas os membros da família real sabem como abrir essa porta, e como o primeiro-ministro Badouin entende que isso será a prova perfeita de sua genealogia. Convencida, Tiger decide viajar para Artesium. No entanto, antes de começarem a jornada, o feiticeiro do Duque Ternardier oferece a ele 5 novos dragões para a preparação da batalha. Entre eles, há um dragão de 2 cabeças e um que cospe fogo. 2 desses dragões foram acorrentados com poderes especiais, permitindo-lhes destruir facilmente adversários tão poderosos quanto as donzelas de guerra. Enquanto isso, Ganelian prevê os planos de todos em seu solilóquio. Ele sabe dos dragões do Nadir e que Tiger tentará provar a linhagem de Rajin. Ele se elogia pelo bom trabalho, pois o veneno estava afetando o rei para seu plano surpresa, e decide incendiar sua capital antes de fugir. Os dragões de Bernadier exterminam todo o exército de Ganelian, e ele é informado de que, apesar disso, o Jin está com Tiger. Prevê que irão ao santuário da caverna e se gaba de decapitar o príncipe ao vê-lo. Enquanto isso, o rei de Zichat chama Sophie e a nomeia emissária para a capital de Bruni, enviando-a novamente para lá. Ele instrui que diga a Allen para se preparar para se retirar da batalha de 6 meses quando necessário. Ao sair, Sophie encontra Valentina, uma donzela de guerra que age de forma estranha. Gin fica desapontada ao saber que Ganelion incendiou Artesium, mas Tigre garante que os planos continuam. No caminho, enfrentam o exército de Nadir nas planícies de Vila Cresnes. O exército de 20 e 0 de Tigre enfrenta os Nadirs de 24 e 0. Enquanto as colunas centrais batalham, Elend e Mila avançam pelo flanco direito. O objetivo é romper o flanco esquerdo dos Nadirs e acessar os dragões. Enfrentando os dragões, as 2 senhoras invocam sua magia. Com a poderosa barragem de gelo de Mila, elas conseguem eliminar 3 dos dragões. No entanto, não conseguem atingir o dragão de 2 cabeças e o dragão cuspidor de fogo, devido às correntes feitas de um metal especial que neutraliza o poder de suas armas. Durante o ataque, um dos dragões quase incendeia Mila, pois ela congela em choque ao ver seus ataques serem repelidos. Rapidamente, Ellen a empurra para fora do caminho, mas acaba sofrendo algumas queimaduras devido às chamas.
Enquanto o Nadir observa as moças de longe, ele percebe o quanto as donzelas de guerra são realmente poderosas e ordena que seus soldados as cerquem. Destruam-nas, mesmo que isso lhe custe um quarto de seus soldados. Sem vencedores claros, os dois exércitos recuam e reformulam suas estratégias. Yulan e Mila acham que as correntes do dragão podem ter sido responsáveis por sua capacidade de repelir os ataques mágicos, assim como a espada de Roland. As moças acreditam que podem derrotar os dragões e prometem a Tiger que cuidarão dos monstros enquanto ele enfrenta o exército de Nardier. 4 horas depois, a batalha recomeça e os dragões aparecem na linha de frente. Tiger então ordena que seus soldados fujam se não quiserem ser marshmallows para os dragões. Isso permite que Ellen e Mila enfrentem os dragões. O exército de Tiger estava apenas fingindo recuar porque precisava de mais armamentos. Após se armarem o suficiente, eles avançam contra os flancos esquerdo e direito, lançando tudo o que tem em seu arsenal no inimigo, inclusive pedras. Com isso, ganham impulso e os soldados de Tiger sentem um aumento na confiança, começando a cantar Sylvie Hash enquanto perseguem seus inimigos. Ao mesmo tempo, Ellen e Mila enfrentam os dragões no centro. Em vez de usar os poderes de suas armas contra os dragões, elas optam por usá-los para estabelecer contato com eles. O dragão que solta fogo morre rápido, mas o de 2 cabeças é diferente, com pele dura e impenetrável. Ele joga Ellen no chão quando ela tenta atacá-lo. Ellen e Mila lançam gelo como isca, enquanto Allen usa o vento para descer rápido e perfurar a pele do dragão, desferindo um golpe fatal. Com os dragões derrotados, a batalha está tão boa quanto maravilhosa, e deixam o resto para Tiger. Após a batalha, as senhoras buscam Tiger, mas o encontram dormindo no chão, exausto. Ellen sugere acordá-lo com uma espada na boca, mas Titor se recusa, preocupado que ele não consiga mastigar depois. No entanto, ela lembra que ele disse que acordaria em 1 segundo se sentisse um animal se aproximando. A maluca então sobe nele e usa uma técnica chamada Bloodlust para soar como um animal. Imediatamente, Tiger se levanta e quase a golpeia, pensando que era um animal, mas percebe que era apenas uma pegadinha e pede desculpas. Mais tarde, Tiger e seu grupo se reúnem para um delicioso banquete com Tita servindo várias refeições. Ele menciona que ainda precisam ir para Artesium, mas não podem entrar na cidade. Ele planeja entrar no Artesium por fora das muralhas para validar a linhagem de Regen. Se provarem sua linhagem real, os civis de Brune poderão apoiar sua causa e expor os crimes do Duque Thénardier e Ganelian contra o reino. Regen conta o que seu pai disse sobre o santuário. O Holy Grotto é onde o fundador de Brune recebeu o conhecimento divino para criar Brune, e tem 3 entradas, uma para o templo, está no distrito central de Artesium, outro a sudeste, no templo da deusa Másia, e o último a nordeste, no cemitério público. O do templo de Mazia é o mais próximo. Tigre diz que irá com Regin ao templo, mas seu antigo atendente, Bertrand, implora para ir junto, pois está velho e sabe que pode ser uma das últimas vezes que servirá Tigre antes de morrer. Ele permite que ele o acompanhe, mas com a condição de desaparecer quando a situação se tornar perigosa. Ao ver isso, Alan se oferece para ir, ignorando completamente os avisos de Lin e Mila, para agir como uma donzela de guerra e manter sua dignidade. Ele ordena a Lin que reúna uma equipe de 5 outras pessoas fortes para servir de escolta. Tiger a aceita a bordo, com a condição de que ela proteja a si mesma a todo custo, e também a princesa depois. Na manhã seguinte, Tiger, Rugin, Elan e guardas chegam ao templo, um prédio pequeno e precário. Regin abre a porta pesada com a ajuda dos guardas e entram no túnel subterrâneo com escada para a gruta. Tigre diz que o túnel é frio e parece um túnel de fuga. Regin comenta que era uma fortaleza das famílias que governavam a área. No caminho, eles veem ilustrações de dragões na parede. Antigamente, dragões eram vistos como os únicos que podiam ferir um deus. Yulen discorda, pois o fundador de Zakted era dito ser um dragão. Segundo Regin, os deuses às vezes negociavam com dragões, não lutavam sempre. A lenda diz que as 3 deusas pilares foram feitas para servir aos dragões. A hora da história acabou, e Rajin disse que achar as ilustrações significava que estavam perto da gruta. Mas ao chegar ao local sagrado, veem o Duque Bernardier esperando. Seu Nadir chama Regin pelo nome verdadeiro, e confessa que sabe seu segredo, e quer que ela morra. Ele desembainha a espada para matá-la. Bertrand a puxa, e corre para a segurança.
enquanto os guardas se enfrentam do outro lado. Nadir ordena que seu segundo em comando, Stade, persiga a princesa. Depois, Allen diz a Rurik para lidar com os caras abaixo. Então, ela sobe ao terreno elevado onde está o Nadir e começa a lutar com ele. Eles trocam golpes de espada, até que Nadir a derruba com sua espada pesada. Rurik e Tiger tentam segurar os guardas até a chegada dramática de um Stade fortemente blindado. Burick corre até ele, mas não acerta golpes significativos com sua espada. Mesmo quando Tiger atira uma flecha de longe na cabeça de Stade, ele bloqueia com a mão blindada. Stade elogia as habilidades de Tiger, que conseguiu mirar na cabeça dele, mesmo com pouca luz e tantos guardas no caminho. Stade ordena aos guardas que saiam, pois está ali apenas para matar Tiger e a princesa Regin acima. Nadir e Allen estão lutando, e ele se surpreende com as habilidades de luta dela para a idade. Allen retribui o elogio com um insulto, dizendo que ele deveria se envergonhar. Conhecida por brigar com garotas da idade, a luta parece não ir a lugar algum. De repente, a caverna começa a desabar. Seu Nadir ordena a retirada, mas Stade se aproxima sem hesitar. Então, Tiger diz a Rurik para cuidar de Bertrand e Regin. Depois, ele corre com eles. Com o tremor da caverna, Tiger não consegue mirar em Stade, que se aproxima rápido e ataca com sua espada até que Tiger caia. Ellen tenta resgatá-lo, mas pedras bloqueiam o caminho. Ele teria sido fatalmente atingido se não fosse por Bertrand, que se sacrifica para salvar Tiger. Stade é atingido pelas pedras que caem e Tiger desmaia. Ao acordar, ele se surpreende ao ver Stade morto e, em sua bondade, cobre os olhos dele. Logo, procura Bertrand e o encontra gravemente ferido, perdendo muito sangue. O velho confirma que Tiger está bem e se alegra por ele não ter sacrificado sua vida em vão. Ele agradece a Tiger por ser um líder corajoso e competente. Relembrando os bons momentos que tiveram quando o pai de Tiger estava vivo, ele admite que não tinha certeza se Tiger poderia governar a Alsácia quando era jovem. Mas agora ele superou as expectativas. Bertrand está feliz em deixar a Alsácia com ele e pede que cuide de Tita. Com Tiger segurando sua mão, o velho finalmente sucumbe aos ferimentos e morre. Enquanto isso, Ellen lidera os outros a Holy Grotto para resgatar Tiger. De longe, eles veem uma explosão gigante e correm para ela. Ao chegarem, encontram Tiger caído no chão, desamparado. Ela o busca e o repreende por deixá-la tão preocupada. Ao chegar a Bertrand, ela o encontra morto e pede cordas para tirá-los dali. Mais tarde, Ellen e os outros discutem os muitos sacrifícios de Bertrand por Tiger, para quem ele se tornou uma figura paterna. Bertrand fez sacrifícios desde que cruzou a fronteira para procurá-lo até arriscar sua vida por ele. Em um estado de depressão, Tiger recorda os eventos que ocorreram na caverna. Quando ele e Bertrand estavam presos lá dentro, Tiger lançou uma flecha utilizando a potência máxima de seu arco, e as rochas acima foram completamente destruídas. Foi surpreendente e inacreditável. Naquele instante, ficou claro que ele já havia dominado completamente os poderes do arco. Infelizmente, ver o corpo sem vida de Bertrand tirou o brilho daquele momento vitorioso, e Tiger começou a chorar. No acampamento, Tito observa o luto por Bertrand. Allen entra na tenda para conversar. Ela pergunta a Tigre sobre seus planos, mas ele, de mau humor, pede que volte no dia seguinte. Ellen diz que não deixará ele decidir precipitadamente. Ela apresenta opções: abandonar a guerra e negociar com o Nadir sob certas condições. Mas Tiger está preocupado com como ela planeja seus próprios planos. Ela lembra que é uma donzela de guerra e quer decidir por si mesma, orgulhosa de quem é. Ellen diz que foi uma mercenária sem teto, perdendo amigos nas batalhas. Aprendeu a confiar apenas em seu orgulho e ser fiel a si mesma. Isso encoraja Tiger, que decide segui-la. Então, ele se anima e pede desculpas a Tita por preocupá-la, garantindo que, ao final, voltarão à Alsácia e darão a Bertrand um enterro digno. Tita chora em seus braços, e ele a consola. Mais tarde, Ellen revela suas verdadeiras intenções, além do amor por formar uma aliança com Tiger. Ela esclarece que os Muesinalianos queriam conquistar o sul de Brune, por ser uma cidade portuária. Com isso em mente, ela quer ligar a Alsácia ao reino Leitmeritz, por uma rota comercial pelas montanhas Vosges. É uma alternativa à guerra e uma chance de enriquecer a Alsácia. Ellen confia que Tiger é capaz de liderar essa tarefa e manter a paz entre as regiões.
No dia seguinte, o primeiro-ministro de Brunn, Baduan, informa que o rei se recuperou e está bem. O duque Ganelian foi desmascarado por envenená-lo. Baduan pede a Tiger que explique suas intenções para Brunn após conquistar seu nadir. Tiger responde que quer garantir a segurança da Alsácia antes de voltar a ser prisioneira de Chechen. No entanto, se a Alsácia não puder ser segura como parte de Brunn, Tiger considera integrá-la a Jacted. Convencido pelas palavras de Tiger, Baduin permite que eles corram para a capital Nice para ver o rei, pois o veneno já foi liberado. O ataque de Zietchet foi poderoso e ele não viverá muito mais. A caminho da capital, o duque Thénardier intercepta com seu exército nas terras selvagens de Merreville. O exército luta de forma desajeitada sem Stade para liderar, e sem seu nadir, são ovelhas perdidas. Durante a batalha, Rajin expressa a Machas suas preocupações sobre ser o próximo comandante supremo, quando há um líder mais competente, como Tiger. Mas Machas a tranquiliza, dizendo que a batalha é para que ela chegue em segurança à capital, pois só ela pode governar a cidade. Depois, Tiger encontra Thénardier e pergunta por que atacou a Alsácia. Thénardier revela seu motivo egoísta, originado de uma briga pessoal com Zietchet, para impedir que interferissem em Brunn. Ele diz que o ideal seria ter reduzido a terra a cinzas, mas não conseguiu. Ao ouvir sua razão egoísta, Tigre jura que nunca o perdoará, e o Duque também afirma que nunca o perdoará por matar Zion. Furioso, Tigre tenta matar Thénardier com os poderes de seu arco. Mas, ao ver a raiva nos olhos dele, Alain o faz voltar à razão e o exorta a não usar ódio para atingir seus objetivos e a parar de confiar nos poderes mágicos do arco. Ao perceber a verdade, Tiger se acalma e avança calmamente em direção ao Duque, disparando uma única flecha e jogando as outras no chão. Isso surpreende, pois ele se pergunta como Tiger pretende matá-lo com um tiro. Bernadier corre com a espada enquanto Tiger dispara. Após pedir ajuda à deusa do vento e das tempestades, a flecha acerta a testa do Duque, matando-o instantaneamente, marcando a derrota do Sr. Nardier. As donzelas se surpreendem por ele não ter usado a magia da espada de Allen ou seu significado. Ele fez isso só com habilidade e vento a favor. Após a vitória, Tiger, Princesa Regin, Elan, Mila e as tropas do Silver Meteor são recebidos com festa pelos locais na carruagem real. Ele se sente constrangido ao sentar-se ao lado da princesa e vestir roupas que não são seus trapos habituais. Rita está ali sentada em frente a eles e, naturalmente, sente ciúmes por não ser ela a estar ao lado dele. Quando encontram o rei, também vem Sophie presente. O rei se desculpa com Regin por ter falhado em seus deveres como pai dela e como rei do reino. Ele agradece a Tiger por ter feito sacrifícios pelo reino e pede que ele nomeie sua recompensa. Tiger solicita um pedaço da terra de Agnes, que era a cidade portuária que Mozenal queria capturar. E concede isso, entre outras coisas, e assina os documentos oficiais para confirmar sua promessa, com a princesa Regin como consignatária, tornando-a oficialmente a herdeira legítima do trono. Finalmente, o rei honra Tiger com o título de Cavaleiro do Luar. Isso surpreende Baduan, pois aqueles com esse título geralmente se tornam o rei de Brunhilde. Pouco depois, o rei morre pacificamente. Depois, como Elend esperava, ela e Tiger trabalham juntos para unir Alsácia e Maritz por uma rota comercial. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.